A gente vai utilizar então nesse cachecol o fio balloon. Nós vamos utilizar 1,5 novelo. Para 1,50 m, um novelo chega. Porém, né, nós vamos fazer aqui 1,70 m, então precisamos de 1,5 novelo. Esse fio é um fio 58% algodão e 42% acrílico. A tex dele é 333 e ele vem com 300 metros. A cor dele é um rosa bem clarinho, a cor 8347. E para crochetar com esse fio, ele vem indicado agulha 3,5. Porém, a gente vai utilizar aqui a 5 milímetros, porque a gente quer que o ponto ele fique bem fofinho, que não fique um cachecol duro, né? Então, o que a gente faz? Coloca a numeração de agulha um pouquinho maior do que aquela que vem indicada no rótulo. Assim, os pontos ficam mais fofinhos e, consequentemente, nosso cachecol também. Então, vamos lá. Você vai iniciar fazendo a laçada, que é a laçada inicial do crochê, e você vai trabalhar 22 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 correntes. Se você quiser mais largo, você vai fazer mais correntinhas, lembrando que o ponto é múltiplo de 2. Essas correntinhas aqui, elas ficam com a largura de 15 centímetros e meio, aproximadamente, 15 centímetros e meio. Agora a gente vai trabalhar essa próxima carreira toda em pontos baixos. Então, eu vou pular 2 correntes a partir da agulha e na próxima eu vou fazer o ponto baixo. Essas 2 correntinhas já contam como um ponto. Então, eu terei aqui 21 pontos baixos nessa carreira. Quando você terminar a carreira de pontos baixos, ela vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer a segunda carreira do ponto, que depois você só vai repetir a primeira e a segunda carreira para todo o comprimento do cachecol. Então, aqui eu vou subir 2 correntes, vou virar o trabalho, vou pegar uma laçada. Nesse mesmo ponto onde eu subi as 2 correntes, eu vou fazer um meio ponto alto sem fechar. Ou seja, peguei a laçada, introduzo a agulha nesse ponto, puxo a laçada e seguro. Eu não fecho o ponto. O que eu faço agora? Pego outra laçada, pulo um ponto da base, vou no seguinte, puxo uma laçada, seguro na agulha. Pego outra laçada, puxo outra laçada, seguro na agulha. Fiz mais 2 meios pontos altos aqui e não fechei, sem fechar. Quando eu ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laçadas na agulha, eu pego outra laçada e tiro todos de uma vez. Fecho com uma correntinha para prender esses pontos que eu fechei juntos. E agora eu começo a sequência novamente. Pego uma laçada, vou nesse mesmo ponto onde eu fechei os pontos ainda e puxo a laçada. Seguro e não fecho o meio ponto alto. Pego outra laçada, pulo um ponto, vou no seguinte e puxo a laçada, seguro na agulha. Para o primeiro meio ponto alto sem fechar. Pego outra laçada, introduzo no meu ponto da base, naquele mesmo ponto, e puxo mais uma laçada. Não fecho também. Quando eu ficar com as minhas 7 laçadas na agulha, eu pego outra laçada e tiro todos de uma vez. Prendo com uma correntinha para não soltar todos esses pontos e recomeço a minha sequência. Então, eu sempre começo nesse mesmo ponto onde eu fechei todos os pontos juntos, das 7 laçadas. Meio ponto alto, mas não fecho. Pego outra laçada, pulo um ponto, vou no ponto seguinte. Puxo a laçada para esse meio ponto alto, mas não fecho. Pego outra laçada, puxo mais uma laçada para o outro meio ponto alto. Quando eu ficar com 3, 6, 7 laçadas na agulha, pego outra laçada e tiro todos de uma vez. Uma corrente para prender. Começo a sequência novamente ainda nesse mesmo ponto. O meio ponto alto sem fechar. Pego a laçada,
Ó, alongo bem, pulo um ponto da base e vou no seguinte. Faço aqueles 2 meios pontos altos sem fechar. Fiquei com as 7 laçadas na agulha, pego outra laçada e fecho todos de uma vez. Uma corrente para prender e recomeço a sequência. O que é a sequência? Um meio ponto alto sem fechar aqui nesse ponto, pulo um ponto da base, mais 2 meios pontos altos sem fechar no ponto seguinte. Quando eu acumulo 7 pontos na agulha, 7 laçadas, eu tiro todos de uma vez, com uma nova laçada. Ó, primeiro pulo um ponto, mais 2 aqui sem fechar, e fecho. E prendo. E recomeço a sequência. E vou assim até o final da carreira. Um nesse mesmo ponto, sem fechar, pulo um ponto. E 2 sem fechar no ponto seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laçadas na agulha. Pego outra laçada e tiro todos de uma vez. Prendo e recomeço a sequência. Ó, pulo um ponto, vou no seguinte. Faço mais 2 meios pontos altos sem fechar. Fecho, prendo com uma corrente e recomeço a sequência. Pulo um ponto, vou no próximo, 2 meios pontos altos, sem fechar. E agora eu fecho tudo junto. Ó, veja como vai ficando o ponto. Ele fica bem delicado, bem fofinho, parece umas florzinhas. E agora a gente vai terminar a carreira. Um meio ponto alto ainda nesse mesmo ponto, pulo um ponto, vou no seguinte. Faço 2 meios pontos altos sem fechar. Puxo e fecho todos. Prendo com uma corrente. Aqui sobrou 2 pontos no final agora e a gente vai terminar essa carreira assim. Eu vou começar a sequência com um meio ponto alto sem fechar aqui nesse mesmo ponto. Pulo um ponto e vou lá no último, ó, na última correntinha. E faço aqueles 2 meios pontos altos, sem fechar também. Fiquei com as 7 laçadas na agulha, fecho todas de uma vez com uma nova laçada. Só que aqui eu não vou fazer correntinha. Eu já vou direto naquele mesmo ponto, faço mais um meio ponto alto e fecho. Que aí é o último ponto da minha carreira, porque aqui eu subi 2 correntes, então eu tenho que terminar aqui com um meio ponto alto. Então, eu trabalhei a minha segunda carreira, agora vai ser repetição. Uma de ponto baixo, uma desses pontos fechados juntos. Uma de ponto baixo, uma desses pontos fechados juntos. A única coisa que você deve prestar muita atenção nesse ponto é para que a carreira de pontos baixos sempre dê a mesma quantidade da primeira carreira. Então, a gente vai fazer agora a terceira carreira. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer os pontos baixos aqui nessa terceira carreira? Eu vou alongar um pouquinho a minha laçada. Vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho. Naquela correntinha que eu fiz, ó, dentro dela, embaixo das 2 laçadinhas dela, eu faço um ponto baixo. Esse já é o meu primeiro ponto. Eu vou fazer um ponto naquele buraquinho que fecha e que fica ali onde eu fechei todos os 7 pontos juntos. Faço um ali que já é o segundo. E o próximo eu faço entre uma florzinha e outra. Vamos chamar de florzinha. Nesse espaço aqui, ó. Entre esses pontos fechados juntos e o próximo grupo. Então, 3. Uma no buraquinho, que ficou onde eu fechei os pontos juntos, já tenho 4. E um no espaço. 5. Um no buraquinho, 6. Um no espaço, 7. Um no buraquinho, 8. Um no espaço, 9. 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. O 21, que é o 21º, eu faço naquela segunda correntinha dentro dela que eu subi na carreira anterior, para o início da carreira anterior. Agora eu viro o trabalho. E agora eu vou fazer a de pontos fechados juntos. Então, olha que sequência linda que fica, né? Fica, ó, um relevinho bem diferenciado, um ponto bem fechadinho e fica um cachecol bem fofo, bem confortável.
Então agora é só você repetir essa primeira e a segunda carreira pelo comprimento que você desejar. Vamos começar aqui mais uma vez essa segunda, subindo 2 correntes. Pego uma laçada, nesse mesmo ponto das 2 correntes eu faço um meio ponto alto sem fechar, né? Puxo a laçada, mas eu não fecho ponto. Pego outra laçada, pulo um ponto, vou no seguinte. E faço ali um meio ponto alto sem fechar e o segundo meio ponto alto e não fecho. Quando eu ficar com 7 laçadas na agulha, pego outra laçada e tiro todos de uma vez. Faço uma corrente para prender, vou no mesmo ponto ainda para começar a próxima sequência, que é composta de um meio ponto alto sem fechar aqui nesse mesmo ponto da base, pulo um ponto e mais 2 meios pontos altos sem fechar no ponto seguinte. 3, 6, 7, pego outra laçada e fecho todos. Prendo com uma corrente e recomeço a minha sequência. Então, vou trabalhando aqui até chegar a 1,70 m nesse caso. Cheguei aqui a 1,70 m, ó. Ele fica dessa forma. Então, ele fica aqui bem fofinho. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou arrematar. Ó, aqui nesse pedacinho, quando estava quase no final, faltava aqui uns 15 centímetros, 20, a gente fez a troca de fio, que acabou, né, o primeiro novelo, e fiz ali na lateral, para não fazer no meio do trabalho. Agora, eu vou arrematar e vou fazer a aplicação das franjas. Esse fiozinho você pode deixar como franja aqui, ó. E a gente vai aplicar agora nas 2 pontas. Então, aqui para a aplicação das franjas, ó, você vai observar os pontos aqui da última carreira pelo direito para cima. Você vai pegar pedacinhos de fios, ó, 3 de cada, a cada aplicação. Eles têm 40 centímetros. E você vai fazer a aplicação aqui. Nesse primeiro aqui, como eu já tenho o fio do arremate, eu vou deixar valendo como a franja e vou colocar mais 2, já tenho um aqui, né? Então, eu vou aqui nesse primeiro pontinho, introduzo a agulha, dobro ao meio esses 2 fios e puxo ali por dentro. Ó. Puxei, ele formou uma laçada, pego todos aqueles fios que ficaram lá do outro lado e puxo ali por dentro. Já aproveitei o fio do arremate junto. Pego novamente um grupinho de 3, pulo um ponto, vou no seguinte e puxo, dobrado ao meio, fio, né, os 3 fios. Vai formar uma laçada. Por dentro da laçada eu puxo todas as pontas que ficaram lá do outro lado. Ó. Ela vai formando esses nozinhos aqui. E você vai pulando um ponto, aplicando no seguinte, pulando um ponto, aplicando no seguinte. Apliquei aqui todas as franjas, ó, agora eu vou nivelar as pontas. Então, você vai deixar aqui retinha toda essa parte, ó. Eu vou cortar bastante aqui, eu não vou deixar a franja muito comprida. E já deixo ela retinha. Ó. E aí fica bem nivelada essa parte da ponta. A outra ponta eu já coloquei. Ó. Já cortei também. Já tá certinho. Então, feito esse acabamento, nosso cachecol ele está finalizado.